Olá! O tema que nós estaremos estudando essa semana está no capítulo 3 do livro didático Problemas Ambientais em Debate. Nono ano, olha aqui, Problemas Ambientais em Debate. Vamos lá? Observe a imagem, alguns problemas são conhecidos, nós vivenciamos dia a dia, nós também observamos através de notícia e nós vamos começar agora. Os principais problemas ambientais urbanos: a poluição do ar, do solo, visual, águas e sonora. Resíduos sólidos, o lixo, a questão do lixo no território, o esgoto, enchentes, inversão térmica, que acontece muito no centro da cidade, causando grandes problemas respiratórios e até mesmo ocasionando danos aos olhos. Ilhas de calor, o calor em excesso por causa dos prédios, né? A gente costuma dizer da cidade de pedras. E chuva ácida. As causas principais desses problemas: revolução industrial, com o aumento da industrialização, houve danos no meio ambiente. O capitalismo e a globalização, ou seja, o homem passou a consumir cada vez mais. Consumindo cada vez mais, a indústria teve que produzir, aumentar a sua produção. A urbanização, as pessoas vieram morar na cidade e aí elas começaram a povoar, a ocupar o território. Hoje nós temos o maior índice de moradias verticalizadas, que são os prédios. Você vai dizer, mas professor, isso é bom, a senhora já falou que isso é bom, porque num prédio comporta ali 50, 60 famílias. Sim, mas hoje a área em que nós vivemos, ela está totalmente fechada pelos prédios, impedindo as massas de ar de entrarem ali, os ventos entrarem, causando o quê? Vocês vão ver mais à frente, ilhas de calor, uma temperatura excessiva neste espaço. Você vai dizer, não tem como fugir. Não tem como fugir, mas nós temos meios, soluções para melhorar, para fazer com que diminua esse calor intenso. Aumento populacional, 7 bilhões de habitantes no mundo. E se eu tenho um grande, um está relacionado a outro. Se eu tenho um grande número de população, de demografia, em um determinado espaço, eu vou ter um grande número de casas, moradias, urbanização. Antes eram casas, terrenos, né? Casas térreas. Hoje eu tenho o quê? Para poder concentrar um grande número de pessoas, moradias verticais. No futuro, nós vamos ver as moradias verticais. Já estamos vivenciando isso e muito mais à frente. Por quê? Por causa do capitalismo. As pessoas vieram trabalhar na cidade e elas passaram a consumir mais, causando o quê? Causando um problema no ambiente, ou seja, uma ineficácia da política da educação ambiental. Ou seja, jogue o lixo no lixo. Não precisava lembrar essa frase sempre, porque já é conhecido por nós desde criancinha. Mas joga lá no lixo. Você não joga, ela chama atenção, a professora chama atenção, todos chamam atenção. Então, assim, é ineficaz. Mas nós temos meios para melhorar. Aí nós vamos ver, o termo poluição deriva do latim poluere, que significa manchar, sujar. A poluição atmosférica caracteriza basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar. Quando você vai para o interior, para a roça, para um lugar mais distante da cidade, você fala, nossa, que ar puro. Você vê o céu todo estrelado. Por quê? Porque na cidade, isso com a poluição, com o número excessivo de moradias, de industrialização, a gente não consegue. O nosso ar na cidade não é um ar puro. As causas dessas emissões são a queima de combustíveis fósseis, seja carvão mineral e derivados de petróleo, gasolina e diesel. E também a poluição emitida pelas indústrias. Por que existe o rodízio de carros? Porque o maior índice de carros nas ruas, nós temos um meio de fazer com que, com menor índice, diminua essa emissão de gases, para facilitar também, não só para o fluxo de pessoas, mas para melhorar também a atmosfera. A poluição atmosférica, eu coloquei uma imagem assim que mostra nitidamente, né, os gases poluentes sendo lançados na atmosfera, ok? As indústrias dos automóveis têm lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera, levando ao aquecimento global. A saúde do ser humano, por exemplo, é a mais afetada. Doenças respiratórias, como tudo terminado em it, né? Bronquite, rinite, alérgica, alergia, asma, levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos.
Outros problemas de saúde: irritação na pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência na mucosa da garganta e processo inflamatório no sistema circulatório, quando os poluentes chegam à circulação. Isso é terrível. Tá? Nós estamos estudando isso quando fala em debate, por quê? Porque existem soluções pequenas que podem melhorar. Não é que vai acabar, mas melhorar a situação da sociedade, do ambiente. Dá-se o nome poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual. Cartazes, outdoor, propagandas, banners, totens, placas. Isso no meio urbano, especialmente em centros comerciais e centros de serviço. Em São Paulo é proibido isso aqui, ó. Se você colocar, você paga a multa. Já em Diadema a gente já tem. Já pode acontecer, mas em São Paulo é proibido, porque isso acaba afetando as condições físicas da população. Aí, né, só um exemplo da poluição visual. Consequência: a poluição visual, além de contribuir para a perda da identidade das cidades, compromete a segurança do cidadão, prejudica a sinalização de trânsito, tira a concentração do pedestre. Muitas vezes nossa, que placa legal, atravessa a rua, já sofre um acidente. Ou tá dirigindo, tem um banner no ônibus, você olha, bate. Você perde o foco. Aí vem assim, ó, tirar a concentração de pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito e compromete também a saúde da população, na medida em que se afeta a qualidade de vida das pessoas, sua saúde, segurança e bem-estar. Poluição das águas. Nós sabemos que no passado as pessoas faziam competição de natação no Rio Tietê. Hoje, ninguém quer nadar no Rio Tietê, nem pode, porque causará grandes danos à saúde. Os esgotos são lançados ali, né? Então, ó, aqui, ó, é o lançamento de detritos na água, essa contaminação é a poluição, né? E a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos oriundos do chorume. Aquela composição líquida do lixo. Quando você deixa o lixo 2, 3 dias, é quando você tira o saquinho, você vê aquele líquido, né, escuro e fétido, tem um odor. Né? Também ocorre pelo vinhoto, resultante da fabricação de açúcar. Eu só vou dizer o seguinte: quando eu falo do chorume, é em grande número o lixão. Imagina o quanto o lixão ele vai armazenar ali de chorume. E esse chorume acaba invadindo o lençol freático, onde eu tenho água pura. E isso prejudica a saúde. A poluição das águas. Esse aqui tá bonitinho. Tem alguns hoje que é feito do quê? De garrafas recicláveis, né? Porque muitas vezes vão para os rios e aí fica exposto, né? Consequência: cerca de 3 bilhões de habitantes do nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário nas condições sanitárias. 1 milhão não tem acesso à água potável. Em virtude desses graves problemas, espalham-se diversas doenças, como diarreia, esquistossomose, hepatite, febre tifoide, que matam mais de 5 milhões de seres humanos por ano, sendo que o número maior de doentes sobrecarrega os precários sistemas de saúde dos países subdesenvolvidos. Não vou comentar muito disso, mas vou usar essa frase que vocês estão ouvindo nesse período. Sobrecarregam os precários sistemas de saúde dos países subdesenvolvidos. Dentro do país subdesenvolvido, nós sabemos que a saúde é precária, a questão da saúde. Se tem um excedente grandioso de população, isso vai deixar essa área mais defasada. E a população acaba perecendo por falta de medicação, por falta de equipamento, tá? A poluição sonora, isso é gravíssimo. É o efeito provocado pela difusão do som em tom demasiado alto, sendo muito acima do tolerável pelos organismos vivos. Dependendo da sua intensidade, causa danos irreversíveis aos seres humanos. Aí você observa a imagem. Consequências: surdez, irritação das pessoas, estresse, alteração do sistema nervoso, fadiga, alucinação, doenças psíquicas, são alguns problemas que afetam a saúde da população. Problema do lixo: o aumento da população fez com que o homem consumisse. Consumindo, ele vai gerar grande índice de lixo. Em muitos locais, o lixo é despejado nos chamados lixões. Locais que fica ali o acúmulo. Aquele trecho que ficou 20, 30 anos, se um dia parar de ser um lixão,
Você não pode utilizar aquele solo. Por quê? Porque lembra do chorume? Há uma grande concentração de contaminação prejudicial à saúde. Invadiram lá. Porque tem pessoas que invadem, criam animaizinhos. Não pode retirar nenhuma bananeira. Por quê? Lembra, a bananeira tem a raiz que infiltra no solo, vai procurar água. Aquela água ela é contaminada. Então aquela bananeira ela vai ter vestígio de contaminação. Aí tem a imagem, mais um. Consequência, dano de biodiversidade ao homem, proliferação de ratos, baratas e moscas, produção de chorume, contaminação do solo, gera gases e disseminação de doenças. Enchentes, enchentes, o acúmulo de lixo, acaba indo para os bueiros, chove, aumenta o nível de água, invadem as casas. Quem mora em locais mais baixos sofre muito isso, ou o esgoto entope, ou o esgoto invade as casas. As causas iniciam na fundação da cidade, em limites de rios. Quem mora próximo ou quem mora em áreas mais rebaixadas. Aí está o índice, né? Consequência, abandono dos lares, perda de materiais, contaminação da água, trazendo doença para as pessoas e contaminação dos alimentos. A inversão térmica, esse aqui é centro da cidade. Então, a inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento. Então, é uma área que possui um grande índice de fluxo de carros. Temos os prédios. Aí, o que acontece? Seria o certo, o ar quente, né? Aí, passa todos aqueles poluentes, vai para o ar frio. Só que é uma inversão. O ar frio fica embaixo, o ar frio ele é denso, ele é pesado, ele recebe a poluição, ele armazena a poluição. O céu fica acinzentado. Isso é prejudicial, por quê? Aquela poluição fica ali, ó. E aí vai prejudicar o quê? A população. O certo seria o ar quente, que é leve, a poluição passa e armazena no ar frio. Ótimo. A inversão, inverte o caso. Em vez de estar o ar quente, fica o ar frio. O ar frio ficando, a poluição não consegue passar, porque o ar frio é pesado, ele é denso. Aí ele armazena, aquela poluição fica ali, ó, prejudicando a moradia, as pessoas, o território e a população. Aí você vê um céu acinzentado, tá? Consequências, doenças respiratórias, irritação dos olhos e intoxicações. Entre as possíveis medidas para amenizar isso aqui, ó, estão a utilização de biocombustíveis, fiscalização das indústrias e redução de queimadas. Ilhas de calor. Centro da cidade também acontece. É um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura. Ou seja, no centro da cidade eu estou rodeada por prédios. O calor excedendo, aquele calor acumula. Não entra massa de ar ali. Por isso, ilhas de calor. Aumento de temperatura. Ilha de calor, olha aqui, o centro não tem passagem do ar. Então ele se acumula. Aqui embaixo fica tudo calor quente. A oscilação de temperatura entre o centro de uma grande cidade e a zona rural pode variar até 4 graus ou mesmo 11 graus, o que proporciona o calor excessivo, sem contar um significativo aumento do consumo de energia elétrica, porque fica mais escuro, usada para principalmente climatizar residências, escolas, universidades, comércios e indústrias. Por que nós utilizamos tanta energia elétrica? Porque nós estamos rodeados de prédios. Até a luz, a energia, ela fica em menor índice. Chuva ácida, maior número de indústrias. Você vai dizer, a chuva cai ácida? Não, a chuva não é um fenômeno natural. É normal a chuva. O ciclo da água, né? Vapor, sobe, condensa, precipita, chove. Ok. A chuva ácida é devido ao dióxido de carbono, CO2, na atmosfera. Com um pH em torno de 5,4, a chuva comum não traz nenhum prejuízo ao homem ou à natureza. Isso porque a acidez é baixa. O problema é que com a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o aumento considerável do dióxido de carbono na atmosfera faz com que o pH caia para 5, para algo entre 5 a 2,2 e se torna totalmente nociva ao homem, prejudicial ao homem. Olhem só, quando essa chuva, a chuva é um fenômeno natural, tá ali as nuvens, só que a poluição acumula, chove, mistura com essa poluição. Olha que acidez leva à morte de vários peixes em relação à água, pode passar. Para a saúde, libera metais tóxicos que estavam no solo e pode contaminar os rios.
nas casas e prédios, ele vai danificar, ele vai fazer com que a estrutura, a tinta corroa, ou uma escultura acaba sendo corroída. Para os lagos, a acidificação dos lagos pode perder toda a vida, a vegetação pode ser destruída e a agricultura também. A chuva ácida, a queima na vegetação. Isso aqui porque há indústrias em grande número. Aqui em São Paulo, o maior índice que nós temos era Cubatão. Hoje eles estão trabalhando e já conseguiram reduzir muito essa chuva ácida, que acaba correndo nas pinturas de um prédio. Finalizo aqui e na próxima aula nós continuaremos.